Como é formado o solo? O solo, ele é formado por diferentes tipos de rochas. Com o passar do tempo, essas rochas, elas são fragmentadas pela ação do vento, chuva, das mudanças de temperaturas e das raízes das plantas. Os fragmentos dessas rochas, quando ficam bem pequenos, formam a areia e argila, que são ricas em sais minerais. Então, elas se juntam ao ar, à água e ao resto de animais e vegetais que formam o solo. Esse processo, ele não é rápido. É preciso passar muitos anos para que o solo ele seja formado. O solo, eles podem ser arenosos, formados principalmente por areia, por não segurarem a água da chuva. Podem ser argilosos, que são formados por argila e não deixam a água passar com facilidade. Eles são solos barrentos e podem ser uníferos, formados principalmente por humus. São solos escuros e ótimo para a agricultura. Galerinha, agora que vocês já viram um pouquinho sobre como o solo ele é formado, a gente lá no livrinho de ciências, a gente vai fazer da página 93 até a página 99, falando um pouquinho sobre o solo, que a gente já trabalhou na segunda-feira e vai trabalhar hoje, combinado? Ali na página 93 está falando assim, como o solo é formado. Será que há milhões de anos o solo dessa praia já era como vemos na fotografia? Vocês acham que sim ou que não? Será que passou por diferenças? Será que ocorreram mudanças nesse solo? Sim ou não? Vocês vão colocar ali. Depois, olha só. Os solos se formam a partir de rochas, em um processo que leva muitos anos para acontecer. Podem estar grifando. De modo geral, a formação do solo segue essa etapa. Apesar de resistirem ao longo dos anos, as rochas são desintegradas e decompostas pela ação de fatores como a água, o vento, a variação de temperatura, os seres vivos e outros. 2. Nesse processo, minúsculas partículas soltam-se das rochas e se acumulam. 3. Seres vivos se deslocam no solo recém-formado, modificando-a e fazendo parte da sua composição. Com o tempo, a rocha que deu origem ao solo continua a ser desintegrada e composta. 4. Assim, o solo é composto de partículas de rochas que a formou matéria orgânica, água e ar. Foi o que a prof falou para vocês. Aqui tá um pouquinho mais resumido, mas aquilo que a prof falou no comecinho do vídeo tá um pouquinho mais explicadinho. Olhem ali como é que é. Tem a rocha, daí depois a areia, daí a raiz e as árvores. O solo natural pode ser modificado pela ação humana. Na construção de estradas, ruas, por exemplo. Ele pode ser recoberto de concreto ou asfalto. Lembra que a prof falou na segunda-feira que a gente tem que cuidar do solo? Então, da mesma maneira que não só a ação da natureza pode transformar o solo, os humanos também, para transformar em ruas, estradas, para construir uma casa, entre outros. Lá na página 95 está falando assim, observe esta fotografia e depois leia a tirinha, olha ali. Cobertura de solo, concreto e asfalto. O solo é formado de asfalto, concreto, rocha e restos de animais e vegetais mortos. O solo é formado por pedacinhos de rochas, água, gases, seres vivos e restos vivos e restos de seres vivos. Podem estar grifando esses balãozinhos, não tem problema. Qual menina está correta em sua afirmação? Juliana ou Renata? Eu acho que pelo vídeo que a prof botou no comecinho ali e pelo que tá falando ali na página 94, que é a Juliana. E vocês, qual das duas acham que é a correta? Anotem o nome ali do lado. Depois, escreva o que Juliana poderia dizer contra a afirmação de Renata. O que ela poderia falar? Que o asfalto e o concreto, eles não são materiais colocados pelos seres humanos para
para cobrir o solo, mas não participam de sua formação original. Então, olha só, preste atenção. O que ela poderia estar falando? Renata, asfalto e concreto são materiais colocados pelo ser humano para cobrir o solo, mas não participam de sua formação original. Então, o concreto, ele não participa da formação do solo. Ele é feito uma camada para tampar o solo, mas ele não é utilizado na formação para construir um solo. Lembra? A água, o ar, o resto de vegetais, que é aquilo que a gente utiliza no solo. Leiam a página 94 para ficar um pouquinho melhor. Depois, ali na página 96 e 97, vocês têm Chapada dos Guimarães já esteve debaixo de água. Mito ou verdade? Daqui na página 96 e 97, vocês vão ler com bastante atenção para saber se é mito ou se é verdade. Esse porta para leitura escrita, combinado, galera? E daí, depois, lá na página 98 e na página 99, na página 98 tá falando assim, classificação dos solos. Dependendo da composição do material da rocha, de origem e da ação do clima e dos organismos sobre esses materiais, formam-se solos com características diferentes. Então, os solos, eles podem sim ser diferentes. Alguns solos são ricos em matéria orgânicas, outras não. Outra característica considerada na classificação dos solos é a qualidade do tipo de partículas que o compõem. Então, um solo, aqui onde a Prof mora, exemplo aqui, que eles mexem muito com a agricultura, muita plantação, é totalmente diferente de uma pracinha da cidade. São solos diferentes, porque aqui eles cuidam, eles plantam, eles sempre estão mexendo com a terra, com o trator. Lá no parque de uma cidade, não. O solo é ali, fica parado, só recebe a chuva. Então, os solos, eles mudam de lugar para lugar, do cuidado que as pessoas têm. Daí, ali, tá falando um pouquinho sobre o tipo de areia, da argila, como é que é isso. Vocês vão ler. Lembrando que tudo aquilo que vocês acharem importante, vocês podem grifar, para na hora da prova, vocês estudarem ficar mais fácil, combinado? Daí, vocês vão terminar de ler a página 98 e a página 99, ali onde tem aquele gráfico que tem o desenho e tem os grãos. E depois que vocês lerem isso, vocês vão responder a número 1, a número 2 e a número 3. A número 1 tá falando assim, que circule o tipo de partículas do solo que apresentam maior tamanho. Daí vocês vão ler ali na página 98, na página 99, no gráfico, ó, aqui embaixo. E aqui está a resposta. Daí, depois na 2. Você já fez alguma atividade usando argila? Qual a textura que ela tinha? Será que vocês já usaram argila alguma vez? Eu sei que a argila ela é muito pegajosa, ela é muito úmida e ela é modelável. A gente vai modelando de acordo com o que a gente quer. E depois na 3. E você já sentiu a textura da areia? Qual a diferença entre a areia e a argila? Então, vocês vão botar primeiro, se vocês já sentiram a textura da areia. E depois vão botar qual é a diferença da argila e da areia. Lembrando que areias são grãos. Então, prestem bastante atenção. Combinado, galera? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, combinado? Porque vocês ainda têm inglês e como a Prof quer que vocês se dediquem bastante nesse assunto, porque vai ser o nosso próximo tema da prova. Se dediquem, prestem atenção, grifem tudo aquilo que vocês acharem importante e daí a gente vai encerrar a nossa atividade de livro de hoje. Combinado, turminha? Prestem atenção, eu tenho certeza que vocês vão dar um show. E depois não esqueçam de mandar uma fotinha pra Prof, combinado?